um prazer poder moderar essa mesa, onde a gente vai tentar entender o que é sucesso para o investidor social familiar, entendendo, e acho que agora, há pouco tempo atrás, a gente teve um banho do que é o investimento familiar no Brasil, em termos de motivação, e o que é sucesso para o corporativo. Eu não vou me alongar, porque vocês não vieram aqui para me escutar, mas para escutar os membros aqui do painel. Então, passo as palavras para o Bernardo, que é um empresário, é filântropo, está à frente do Instituto Inspirare, que tem iniciativas sensacionais, entre elas o Porvir, que eu amo. E, então, por favor, Bernardo. Obrigado, Alice. Obrigado, Willis, obrigado ao tempo e à atenção de vocês. O que a gente tem para compartilhar é bem jovem, então tem um componente grande de ignorância e vontade, porque o Inspirare foi criado há apenas 6 anos atrás. Então, vou contar rapidamente o que é essa história, o que a gente considera sucesso e os desafios nessa trajetória de busca de sucesso, de encontrar o espaço dentro da família, na condução e construção de consensos e de projetos sem pesos de legado. O Inspirare começou há 6 anos atrás com um primeiro objetivo de aprender fazendo. E, à época, a gente contratou algumas consultorias renomadas para nos ajudar a desenhar esse roadmap, esse caminho. E, com tantas dúvidas, iniciamos com 4 iniciativas. Uma primeira era de difundir conhecimento. Nós fizemos uma associação com a Universidade Americana para desenhar um projeto, que é o Porvir, e encontramos uma solidariedade global, e, a partir daí, nós construímos, a partir de uma rede solidária, uma rede com 160 antenas, do Camboja aos Estados Unidos, promovendo o compartilhamento de iniciativas inovadoras e de tecnologias a favor da aprendizagem. E, nesse site, que hoje tem 3 milhões de visitantes, nós passamos a construir algumas plataformas de diálogo, a partir de encontros, onde nós atraíamos fazedores curiosos e bem-intencionados para se unirem e construírem, a partir de liga-pontos e pontes, a multiplicação de boas ideias e de bons exemplos. A outra iniciativa foi encontrar um pouco de aderência no território. Então, nós escolhemos estar próximos de algumas escolas, na Bahia e em Alagoas, e contribuir através de parcerias com outros institutos e fundações, como nós podíamos apoiar algumas das pontes, tanto para professores como para alunos, num conceito de educação integral. E a terceira iniciativa, que depois caminhou um pouco para a advocacy, foi como nós criamos redes entre pares. E um dos princípios do Inspirare é não disputar mérito. E isso é libertador. Na medida em que não se disputa mérito, o compartilhamento e as redes são muito mais fáceis de se fazer. Enfim, e a outra iniciativa tem um cunho de empresariamento. Nós criamos um fundo chamado Virtuose, em cujo estatuto nós nos comprometemos a reinvestir todo o capital ganho e todos os dividendos em novas iniciativas e em empresas de impacto com e sem lucro. E, a partir daí, nós fomos seed money, o capital inicial, para muitas empresas, e hoje a gente tem algumas investidas nesse fundo. Então, quando nós começamos, nós não sabíamos onde íamos chegar, sabíamos que o interesse estava em percorrer o caminho e em construir um consenso na família em que as iniciativas, num espaço em que o modelo mental original nosso é o modelo mental empresarial, e tomando emprestado o que o sócio do Warren Buffett escreveu, o Charles Munger, que um dos desafios nossos em vida é conhecer modelos mentais desconfortáveis. E a forma da gente acelerar a forma de aprender e de contribuir na sociedade é aprender modelos mentais distantes do que foi a nossa formação de conforto. Então, para mim, que sou engenheiro, cartesiano, a álgebra é um conforto, que não é para outros. Mas encontrar modelos mentais em biologia, antropologia, sociologia, psicologia e ver outras formas de pensar de comportamento são desconfortáveis para mim. Então, a busca é como é que a gente faz uma treliça de conhecimento e de modelos mentais para entender e resolver problemas. Eu sempre tive essa busca do lado empresarial. Quando nós começamos esse caminho, a família começou esse caminho no lado social e no lado de tentar encontrar que fontes de inspiração e que objetivos nós poderíamos desenhar
como contribuir bem para a educação, viemos com todo esse aparato e esses modelos mentais de buscar KPIs duros, né? Como é que melhora a IDEB de escola, como é que melhora a evasão escolar de escola. Quebramos a cara. Aí fomos descobrindo que a forma de contribuir com tanta distância e pouca legitimidade de estar no dia a dia é influenciar em ideias inovadoras e dividir ideias inovadoras e contribuir para que quem tem ideia possa implementar, às vezes com meios financeiros, às vezes com meios de compartilhamento de conceitos. Então, em resumo, o que a gente mede como sucesso é a trajetória. E essa trajetória construída em família requer muito espaço de escuta, muito diálogo e muito desapego. E esse tem sido um caminho de um bom desconforto para quem vem com o modelo mental empresarial. Bernardo, só queria que você falasse um pouquinho mais aqui para a gente. Por que vocês tomaram a decisão de fazer toda essa caminhada para a filantropia fora do contexto empresarial? Quer dizer, vocês podiam muito bem ter seguido pela empresa. Conta um pouquinho para a gente dessa decisão, como que foi isso ali com os seus irmãos, enfim. Foi simples a decisão. Primeiro, que as empresas têm outros stakeholders, né? Desde os credores dos bancos, que são stakeholders primários, até, eventualmente, outros sócios, clientes. Então, a gente achava que, comprometendo um objetivo de causa como o nosso, via empresa, a gente estaria comprometendo outros stakeholders. Esse era um dos objetivos. O outro objetivo é o compromisso renovado, porque, como é um instituto familiar, cujos únicos fundos são os recursos da família, nós renovamos as doações para os orçamentos anuais. Então, tem uma renovação de compromisso todo ano, muito próxima do recurso, não distante ou indiretamente. E talvez a terceira, que talvez em algum aspecto tenha sido uma lógica repetida ou uma lógica que a gente confirma, é o compromisso comum fora de uma hierarquia, um compromisso em que todos se comprometam com a mesma causa, mesmo que a gente tenha alguns projetos onde um seja mais líder do que o outro ou mais apaixonado do que o outro. Então, é o compromisso pelo compromisso. Obrigada. Só que eu vou avisar lá no fundo, vamos começar a contar o tempo do Carlos agora, quando o Carlos realmente começar a falar, tá? Porque eu que dei uma roubadinha no tempo do Bernardo. Então, agora eu vou pedir para o Carlos Cavalier falar. Ele prometeu que ele vai falar em portunhol, e ele vai falar devagar para a gente conseguir entender. É um momento despacito aqui do nosso painel. Mas o Carlos tem uma história super interessante na Colômbia, de uma família que tem aí realmente no DNA um compromisso com o social. Ele é CEO da empresa da família dele, que é a Alqueria, que é uma empresa de lácteos na Colômbia, uma das maiores empresas. Mas ele, além de acumular o cargo de CEO da Alqueria, ele se denomina coordenador de sonhos. Então, vamos escutar o que ele tem para falar, com a curiosidade de que você fale sobre essa seu alcunha de coordenador de sonhos. Gracias por la invitación. Alicia, ¿quieres que te conteste primero la primera? La verdad, yo soy antropólogo, de formación sociólogo, y los antropólogos tenemos, como estudiamos las sociedades básicas, somos cuestionados mucho las jerarquías, por razones de cómo ha avanzado la civilización. Entonces, pues, cuando uno es dueño y gerente y ha empujado a la empresa, tener el cargo de presidente es hiper redundante. Entonces, lo que quiere uno es tener un grupo de personas que puedan pensar libremente, actuar libremente, y en eso copiamos mucho el tema de la quinta disciplina, en donde si hay impedimentos para poder expresarse y interactuar, y en eso las jerarquías de Peter nos hacen disminuir esa capacidad de confianza. Entonces prefiero decir coordinador de sueños para que la gente desarrolle sus propios sueños, porque nosotros, por ejemplo, en la empresa no tenemos empleados, tenemos colaboradores que colaboran en una causa que es alimentar a millones de familias colombianas, mientras tenemos una empresa
de alta calidad de trabajo interno, comprándole productos y apoyando a miles de campesinos. Entonces era queriendo hacer eso, pero también basado en alguna frase que leí alguna vez de Henry Ford, que decía, ¿por qué tengo que contratar a toda la persona si solamente necesito una persona que haga esto? Entonces uno dice, qué horror, pues claro, estamos hablando hace casi 100 años. Hacia el revés, tenemos que decir, ¿por qué tengo que solamente poder tener una persona que trabaje mentalmente para venir a una organización y no tener toda la persona que se desarrolle dentro de la organización y viva sus sueños y los desarrolle los personales y los profesionales? Entonces es mucho mejor tener una jerarquía más baja y que la gente pueda desarrollar sus sueños. Muito bom, bom. Você quer passar seu vídeo? ¿El vídeo? No, ¿No? voy a, un poquito después, lo tenemos cuadrado un poco allá. Nuestro trabajo en filantropía, digámoslo así, va en 3 pedazos. Uno es bancos de alimentos y nutrición, segundo, educación, y tercero, el trabajo con campesinos. El trabajo de, voy a poner mi reloj aquí para poder saber dónde estamos en tiempo. Con bancos de alimentos es que producto que nos sobraba de los supermercados, pero estaba en buena calidad de producto, teníamos un negocio de pequeñas vacas que se lo dábamos y un día me encontré con un padre en un aeropuerto y me dijo, estamos trabajando en bancos de alimentos. Y quedamos como, y podíamos enviarle nuestro producto. Y me hice un flashback a una clase que tuve en Harvard en los años 80, cuando hacía mi maestría, en que me mostraron que la cantidad de calorías que producía el mundo en agricultura y proteínas era suficiente para los habitantes, pero que estaba mal distribuida porque muchas calorías y proteínas iban a animales. Y eso quedé como, pues, y en ese momento hice ese flashback y dije, nos pasa lo mismo acá, estamos haciendo lo mismo. Entonces empezamos a dar toda esa leche, todos esos productos que volvían de supermercados y de tiendas en buenas calidades a los bancos de alimentos. Y en 15 años somos el primer donante de bancos de alimentos en Colombia, muchas veces más grande que supermercados. Y hemos trabajado mucho con el Banco de Alimentos de Bogotá, que es gigantesco, es más de la mitad del sistema. Pero fuimos fundadores de ABACO, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Ya tenemos 14 bancos de alimentos, servimos más o menos 500, 700 mil personas. Colombia tiene 5 millones de personas en inseguridad alimentaria, que por definición es personas que se levantan por la mañana y no tienen seguro que van a poder comer las 3 comidas. Entonces, pues, queremos llegar a 1 millón de personas, a 2 millones de personas. Estábamos hablando ahora con Alice, con toda la problemática de los campesinos, en fin, en eso. El segundo trabajo que hacemos es en educación. Fuimos fundadores de Empresarios por Educación, que es una organización que ha sido paralela en su desarrollo, no necesariamente comunicada, a lo que hace Priscila aquí de la Cruz, Priscila Cruz, en Todos por la Educación. Es un entendimiento de que si los latinoamericanos o los colombianos o brasileños tenemos que ser mucho más iguales en muchas cosas, la educación es un factor crítico. Y cuando la gente que tiene medios de educación puede tener a sus hijos mucho mejor educados, mucho mejor que la gente que no tiene recursos, pues tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para que el sector público en educación tenga un mejor nivel de educación. Tenemos básicamente 2 programas, uno que lleva niños rurales de nuestras áreas, de 50 municipios de nuestro estado, de nuestro departamento, que es alrededor de Bogotá. Los escogemos en grado 10º, los entrenamos para que vayan mejorando sus capacidades y tengan mejores los Colombian ICFES, que es el SAT colombiano, y luego los entramos a universidades. Ya tenemos, el año entrante tenemos 230 niños en universidades, ya graduamos 2, y uno de ellos está haciendo una maestría en Múnich, por ejemplo. Entonces ya empezaron a ver los frutos de ese pequeño programa. La segunda parte en educación es un trabajo que entramos en nuestro municipio de Cajicá, donde la planta de leche ha estado, la principal planta de leche ha estado localizada hace 60 años, donde mi padre fue alcalde 20 años, por puro placer de servir a la gente, no tanto el tema político no le llamaba mucho la atención.
pudimos entrar a trabajar con el sector educativo, basado en el trabajo que veníamos haciendo en Empresarios por Educación, y hemos logrado transformar de manera bien importante el sistema educativo. Colombia tiene colegios que son B, B-, B+, A+, y teníamos un colegio A y 5 colegios para los 8.000 niños del municipio que estaban en B, ya están 3 en A y 3 en B. El 2019 esperamos que estén 6 en A, pero de los 4.000 instituciones oficiales en Colombia que hay 140 que están en A. Entonces, pues, lograr meter de un solo municipio 6 en A es un elemento importante y se ha visto reflejado en la calidad de los niños que están allá. La tercera parte del trabajo la hacemos con campesinos, y esto surgió un poco pues, de que necesitábamos que produjeran más leche, y entendiendo siempre la problemática de que creemos que hay un potencial gigantesco de Colombia para producir leche. Y muchos de los campesinos simplemente están en unos niveles de pobreza muy bajos y de productividad muy baja, que se refleja, pues, como la economía, en sus ingresos muy bajos. Y siempre buscando en todo el sistema de la paz, que se venía hablando de hace 20 años con Pastrana, 15 años con Pastrana. Hasta ahora, hace 9 años, cuando el ministro Santos era ministro de Defensa, el presidente Santos era ministro de Defensa, encontramos que su director viceministro, salió del gobierno, empezó a hacer una fundación en una zona que tradicionalmente las FARC habían estado, que es la Macarena, como a 120, 130 kilómetros del sur de Bogotá, sureste de Bogotá, y el gobierno ya tenía control militar de la zona, pero la gente solamente sabía cultivar coca. Entonces entramos y la producción de leche pasó de 10.000 litros en año y medio a 60.000 litros. Fue un impacto gigantesco en miles de familias que nunca han tenido esa posibilidad de hacerlo. Y digamos que esto ha sido, digamos, mentalmente yo me he preparado porque yo estaba en la zona primero. Yo fui diputado estadual en los años, con Luis Carlos Galán, en los años 80, el candidato presidencial, candidato presidencial asesinado, y había ido con otros diputados en burro durante 3 días hasta el sitio donde estaban las FARC en un momento de truce, de tregua, y ha podido conocer las instituciones y la realidad de esas personas. Están en una guerra civil, en una guerrilla traída de los años 50, donde eran las guerrillas liberales por razones de los años 40, en fin, arrastrando la historia en el backpack. Y luego perdí las siguientes elecciones y fui al Ministerio de Agricultura a entender cómo el sistema no existía, digamos, el sistema de banco agrario, sistema de compras de alimentos a campesinos, verdaderamente no existía. Entonces les quiero pasar el video ahora sí de lo que hemos trabajado en esta zona de la Macarena. The Macarena Sierra is located at the very place where the Andes, the Amazon jungle, and the Orinoco drainage basin converge. It is inhabited by hardworking and friendly people. For many years, this region was occupied by illegally armed groups. It was an ideal place for an economy based on illegal drug-oriented crop growing. Illegal activities, poor infrastructure, and the lack of roads were some of the factors that led to a complete social disbandment. It was almost impossible to find a different way of economic support other than one related to drugs. Pues imagínense de ser solo zona coquera donde una vaca no se ordeñaba ni para la leche del tinto, ¿yo? But the situation for these families changed when the government became involved in this region through the Macarena Comprehensive Regeneration Plan, a program intended to bring social and economic development to the area. Through this plan arose alternatives to illicit crop growing. An example was inviting private sector companies to develop strategies in order to guarantee the market for new types of farming production. Lo que se les propone es que Alquería le compre la leche a productores que se vinculen a proyectos de desarrollo productivo lácteo. The company opened a center in San Luis de Cubarral in order to gain a closer understanding of the social, economic, and cultural situation of this area and its people.
Once the center was established, and following a partnership model, many public and private organizations became involved in the process. After better understanding the region, and with the objective of attaining stronger communication with the local inhabitants, both participative and collective construction of knowledge methodologies are implemented. From this, two important initiatives are developed: the farming schools and the project farm. The Macarena area is now living an important transformation among its families, in its environment, and in the community. El plan finca me sirvió mucho para tener a mi esposo al lado, porque él no mantenía al pie mío. Él mantenía en otras partes trabajando. The farm project has enabled close contact with the families working in the production system, improving the strategic planning of their farms, with an increase of dairy production and storage capacity. In 2008, the production was close to 5,000 gallons. This year, thanks to programs like the Project Farm, the production has reached 16,650 gallons per day, which represents $7 million in annual revenue for the farmers. En Colombia, con el meta, contar con un gran equipo humano y la creación de espacios que mejoren las relaciones entre las familias, las instituciones y contar con las nuevas generaciones han hecho que las empresas se vinculen en la construcción de una mejor vida para el campo colombiano. Un carro está entre la cuneta y porque no hubo piloto, y llegó el piloto y le dio dirección y lo sacó a donde era. Bom, agora a gente vai passar para a Patrícia Lacerda, que é do Instituto CIA. Eu acho que tem uma história super interessante para contar para a gente, da perspectiva do investimento social privado, mas uma instituição que recentemente realinhou a sua área de foco para se aproximar mais dos negócios. Então, além, Patrícia, de falar sobre o que é sucesso na perspectiva do Instituto CIA, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que foi esse momento e toda essa mudança que vocês fizeram, até porque, do que eu acompanhei, a mudança foi extremamente respeitosa e foi muito bem conduzida com todos os parceiros e com toda a temática. Então, conta para a gente também um pouquinho dessa mudança. Alô, boa tarde, um prazer estar aqui. De fato, o meu papel aqui de contrastar com as filantropias familiares, ele é meio fake, porque a gente é uma empresa de 176 anos, com 1.800 lojas distribuídas em 24 países, mas é uma empresa familiar ainda. E esse DNA familiar, e essa experiência continuada, e esses valores da família, eles atravessam fortemente o negócio. E eles estão representados desde a origem, né? Tem um apetite filantrópico muito grande dessa família, tanto que tem 2 ramos, tem institutos corporativos e tem instituto, uma fundação familiar, que está presente aqui, inclusive, a Pórticos, e que isso vem desde o nascedouro, né? Nos primeiros meses dessa empresa, tem-se o registro de uma doação feita por um dos irmãos fundadores. Então, ela é a expressão de um valor que já estava presente na família e que eu leria, tomaria assim, a ousadia de ler esse gesto, né, como sendo o sucesso não é uma coisa autorreferente, né? O sucesso é uma resposta da comunidade a uma iniciativa proposta e que permite aos bem-sucedidos participarem do sucesso dessa mesma comunidade. Então, tem um círculo virtuoso, pensando aí, né, à medida em que você tem essa resposta da comunidade e te faz bem-sucedido, e como é que você reinveste no sucesso dessa própria comunidade. No Brasil, o Instituto CIA foi fundado em 1991, e a gente tem, então, nesse tempo de trabalho, a gente tem 2 grandes momentos em relação à relação com a empresa, né? Nos primeiros 25 anos, onde a missão era a educação de crianças e adolescentes, o grande medidor de sucesso
era a questão de fortalecer organizações da sociedade civil para levarem adiante o direito à educação de crianças e adolescentes, né? E numa perspectiva de subsidiariedade, quer dizer, você aportar na ponta o recurso para que as próprias comunidades tenham capacidade, aqueles que têm o problema tenham capacidade de resolver os seus problemas, né? E é uma história bem-sucedida, mas com outros parâmetros do que a gente tem agora. Essa empresa, que é uma empresa global, que é uma empresa que era internacional, ela não tinha uma estrutura global. Essa estrutura global começa a ser produzida muito em função também, eu acho que das gerações que vão acontecendo, né? Que vão se sucedendo e que, com formações diferentes, com visões diferentes de mundo, e também toda a discussão de sustentabilidade via legislação e via, enfim, as comunidades de negócios que também vão pressionando as empresas para assumir mais e mais responsabilidades. Ela começa, o primeiro movimento global mesmo vem pela plataforma de sustentabilidade. E quando a gente pensa na questão da sustentabilidade, ela exige uma visão sistêmica dos problemas. E ao pensar esta visão sistêmica, foi necessário se dar conta e reconhecer que a indústria da moda, por mais que a gente queira que seja ótima e que faça parte dela, ela tem muitos problemas. E existem muitos problemas sociais que atravessam essa indústria. Então, reconhecer que esse é um desafio e que existe, de fato, coisas muito importantes para serem enfrentadas na própria indústria, fez esse realinhamento, e tinha algumas fundações ligadas localmente no México, na Europa, à empresa CIA, com menos história do que no Brasil, mas tinham, e aí decidiu-se fazer uma instituição global, uma fundação global, que é a CNA Foundation, que hoje o Instituto faz parte dessa fundação. Então, foi uma mudança de visão que tem a ver com a visão do mundo do próprio negócio, mas uma visão do lugar do investimento social privado, de fato, assumir uma transformação dessa indústria. E aí tem várias questões, né? Primeiro, como você me pergunta, no Brasil a gente já tinha essa história, e uma empresa que tem essa preocupação com o legado, de formar sucessões, de pensar no longo prazo, mesmo que o executivo da hora esteja pressionado pelo curto prazo e pelas metas desse ano, mas tem essa história como lastro para poder ter uma visão de longo prazo. E aí, nesse bojo, pensa-se nessa ambição imensa de pensar a mudança da indústria inteira, sendo parte dessa indústria, né? E, para isso, você não pode fazer sozinho. Aí tem dois movimentos que foram bem importantes, que foi, primeiro, desenhar essa teoria da mudança, né? O primeiro guarda-chuva que foi feito de identidade da Fundação CIA, da CNA Foundation, qual é a transformação que a gente quer gerar no mundo, e essa transformação tem que ser sistêmica e duradoura. Então, essa ideia de sucesso ser a transformação que, de fato, você pode gerar. E uma transformação nesse montante, nessa importância, ela só pode ser possível se você trabalha junto. Isso, todo mundo está falando disso o tempo todo aqui, mas uma coisa é trabalhar junto com quem é filântropo e que está com intenções parecidas. Outra coisa é você ter que trabalhar com seus concorrentes, numa certa medida, né? Então, os desafios que aparecem aí para esse sucesso de trabalhar junto e de alavancar uma mudança sistêmica na indústria inteira, ela, de fato, ela traz componentes bastante diversos, às vezes, de uma questão familiar, porque a gente tem uma relação negociada o tempo todo com a empresa, porque ela tem que se transformar também, né, para poder fazer com que essa missão da Foundation se transforme.
voltando à sua pergunta, então, no Brasil já tinha 25 anos de atuação e, com essa visão de longo prazo, percebeu-se que era necessário fazer uma transição planejada, com recursos, com pessoas, para poder dar sustentabilidade para tudo aquilo que vinha sendo feito na área de educação e nos outros programas que a gente tinha. Então, ela não se completou ainda completamente, a gente está vivendo, experimentando, eu, pessoalmente, que sou da área de educação, experimentando esse case de mudança, e a gente percebe uma coisa muito interessante, que a gente fala muito da descontinuidade das políticas públicas, mas a gente não se dá conta como também as fundações e institutos mudam as suas propostas, as suas chaves, por N motivos, e, muitas vezes, o que a gente tem ouvido é que são disrupturas muito 1, 2 e já, foi um prazer te conhecer, e coisas que estavam sendo ainda maturadas, não têm o tempo de se preparar para fazer outros aportes, de conseguir outros apoiadores e coisas desse tipo. Então, nesse processo, a gente se localiza como uma instituição que quer também aprender com o que faz. Você falou do Peter Senge, essa ideia de ser uma organização de aprendizagem, que quer aprender com o que faz, parte desse aprendizado, e quer aprender com os outros também. A gente, dentro desse, a gente está sistematizando todos esses processos e desenhando, de fato, esse case para poder inspirar outro, para aprender com ele, para as novas agendas também se nutrirem de toda essa experiência que a gente teve durante esses 25 anos, mas também para colocar à disposição e inspirar outros. Nessa linha da construção do conhecimento, quando a gente estava próximo dessa grande virada, a gente produziu, junto com o GIF e com a Fundação Getúlio Vargas, um estudo sobre alinhamento de empresas e investimento social privado, que está disponível, depois posso colocar com a hashtag do evento para todo mundo ter, e ele traz coisas muito interessantes que a gente tem utilizado muito nessa aproximação, né? Para resumir muito, tem um quadro que traz 3 dimensões, que é governança, recursos e gestão, e oportunidades, riscos e princípios que podem minimizar esses riscos e maximizar essas oportunidades. Vou trazer 3 pontos aqui, só que são chave, eu acho que eles estão permeando as outras mesas desse encontro. A questão de onde vem o recurso e você conseguir fazer essa separação, né? Então, a mantenedora do Instituto e da Fundação não é a empresa diretamente. A gente tem um endowment, um fundo patrimonial que, de fato, pode fazer esse investimento. Isso faz toda a diferença, porque, num momento de crise, por exemplo, do negócio, você tem uma estabilidade maior do investimento social privado, né? Uma outra coisa que foi super importante, que a gente está tendo que exercitar, é que não é desejável um alinhamento completo. Um grau mínimo de atrito, de fricção, como foi dito na publicação, ela é desejável para que a fundação seja provocadora de mudanças na empresa e não fique simplesmente subordinada a ela. Para ela poder fazer esse papel de núcleo de inteligência social para a empresa, neste campo, ela precisa ter um grau necessário de fricção. Então, por exemplo, existem no nosso portfólio atual questões como algodão orgânico, que é ok, quanto mais produzir, melhor vai ser, a empresa está comprometida a mudar a sua matéria-prima, né, de parte importante da sua produção, mas, quando você vai falar de trabalho forçado, quando você vai falar de trabalho infantil, isso é menos sexy para estar relacionado a uma marca, né? Mas é necessário, porque esse é um problema estruturante, e a nossa função é lidar com essas questões complexas também e convidar os outros a fazer. Então, para resumir, a grande questão hoje de sucesso é conseguir produzir transformações sistêmicas com outros e aprender com o que a gente faz. Muito bom.
Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo, que a gente escutou, e acho que para os três, a gente escutou em mais de um momento, acho que a Patrícia trouxe de volta isso, que uma questão muito chave de sucesso nesse nosso setor é a questão da colaboração. Então, eu queria escutar do Bernardo, do Carlos, a Patrícia acho que já colocou um pouco a questão de estar com concorrentes, mas queria escutar um pouquinho essa questão de colaboração com pares, com semelhantes e tal. Bernardo, Carlos, Patrícia, se quiser comentar um pouquinho. Quem quiser. Colaboração, para nós, é uma surpresa agradabilíssima. De novo, a gente é bem jovem como instituto, e uma das melhores surpresas que nós tivemos é conhecer a quantidade de institutos, pessoas, de fundações, com a agenda do bem, querendo uma cumplicidade do bem para que as coisas aconteçam, cada um com seu estilo, talvez, com um formato, mas em muitos projetos comuns. Então, parte do nosso princípio é agir em colaboração e em cooperação, em rede. E isso tem sido virtuoso. Eu acredito que é um sucesso pouco difundido no Brasil, como várias instituições, nós trabalhamos juntos, né, em instituições conjuntas, tem outras pessoas aqui hoje que também já trabalhamos juntos. Eu acho que é um meio de fazer. Como o caminho que nós escolhemos tem alvo móvel inatingível, que é contribuir com a educação, vai ser muito mais uma proposta de caminhar juntos para melhorar a força na jornada do que tentar fazer projetos individuais. Então, eu acho que é um meio de existir a cooperação. Un poco si entiendo la pregunta, es un poco, digamos, alguna vez con unos amigos de la cooperación Francia-Colombia, me dijeron, mire, cuando se reúnen dos personas con cierto nivel de involucramiento, de inteligencia pues, emocional, son como dos piedras que se frotan y empiezan a salir chispas de energía. Nosotros, digamos, con los bancos de alimentos hemos cooperado mucho con el Global Food Banking Network, pues con la Fundación Kellogg, y siempre están saliendo permanentes ideas nuevas. Aquí yo he aprendido una cantidad de cosas enormes, a pesar de que mi entendimiento del portugués no es fantástico, pero igual con todo el posconflicto vamos a tener una cantidad de relaciones con compañías permanentes, con gobiernos que quieren invertir en posconflicto. Lo mismo en educación, que tenemos la Fundación Empresarios por Educación en Colombia, somos los fundadores, que es paralelo a Todos por la Educación, como otra vez lo hemos dicho. Entonces siempre hay una cantidad de energía enorme cuando empieza a haber esta colaboración. Es casi al revés, cómo la guiamos para que tenga su mejor vía en el desarrollo de esa energía. Eu queria dar um exemplo concreto de uma instância de colaboração. Acho que quando a gente trabalha na educação é mais fácil porque, de fato, 80% dos associados GIF, por exemplo, investem em educação, né? Agora a gente está fazendo uma colaboração com a própria Pórticos para fazer transição. Mas, quando a gente trabalha na indústria da moda, quando a gente vai olhar os associados GIF, tem muito menos gente trabalhando com as questões que a gente está trabalhando. Então, a gente está fazendo um trabalho de formação de campo, né? Com a OIT, a BVTEX, a BIT, as associações de classe, mas é um projeto que chama Laboratórios da Moda Sustentável, que está sendo coordenado pela Reels Partners, que muitos conhecem, e que reúne 35 diferentes stakeholders, diferentes organizações. Então, tem sindicato de costureiras, pernambucanas, Renner, outras organizações, e esse está sendo um espaço interessantíssimo, porque o primeiro passo é construir uma visão de um futuro possível, e o segundo passo já é pensar em projetos em colaboração. Então, esse laboratório está sendo incrível para poder fomentar essa possibilidade de colaboração desde o início. E acho que o nosso instituto, embora tenha alguma materialidade, pode parecer que tenha, mas a gente acha que é imaterial. A gente acha que é uma gotinha no oceano. E recurso é muito escasso, e ele some rápido. Então, o nosso intuito é nesse caminho que você sugere. O nosso intuito é criar legados de ligação de pontos de conhecimento, de despertar curiosidade, de despertar que quem tem o sacerdócio da educação por natureza, o professor que está
no chão da escola, as pessoas que se engajam na comunidade de aprendizagem, que não está só na escola, tenham mais ferramentas, mais mecanismos, e com a revolução digital, a gente acha que vai ser muito mais fácil difundir. Então, tem alguns instrumentos e ferramentas que a gente pode agilizar para que o legado de conhecimento seja mais efetivo, mais objetivo é o legado de conhecimento. Adorei também. A gente está trabalhando, fazendo essa transição, chamando Projeto Legado. E aí a origem, né, a etimologia do legado é delegar também, tem em comum. Né? Então, tão bom quanto ter o que delegar é ter para quem delegar. Neste momento, o que a gente está fazendo é exatamente isso, localizando quem é que tem condições de levar à frente um capital material ou imaterial, ou uma rede de relações que foram construídas juntos durante um tempo. Então, essa ideia de localizar quem é que pode pegar isso facilita você formatar um projeto porque tem quem leve adiante. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante. E, quando a gente pensa em sustentabilidade e recurso, a gente está pensando em várias dimensões políticas, técnicas, conhecimento, e não só recurso financeiro, com certeza. Quer fazer alguma contribuição? Pues, digamos, ¿por qué la educación nosotros? Es porque somos producto de la educación. Mis dos abuelos no nacieron en familias con muchos recursos, habían tenido recursos, pero en las guerras civiles se perdieron muchos elementos, y se educaron muy bien, digamos, una fuerza muy grande de educación. Y nuestros padres nos forzaron a, pues nos educaron muy fuertemente con una indicación muy... Y hay elementos también, digamos, simbólicos importantes. Mi abuelo, que estábamos comentando, fue embajador en Río ante Getúlio Vargas, y murió muy joven. Y tenía una biblioteca de 10.000 volúmenes en Colombia, y mi abuela la vendió para educar a su hija. Mi madre la educó como... mi madre es pintora y se educó en Europa con el producto de la venta de la biblioteca. Entonces, es un poquito el tema de la educación. Entonces, si hemos recibido eso, ¿cómo no lo damos a mucha más gente? Eu queria fazer uma rodada aqui de considerações finais, e eu queria pedir que cada um de vocês, com toda a inspiração do que é o tema da nossa mesa, deixasse uma dica final de dica para sucesso na nossa área, obviamente. Quem começa? Carlos, ¿quer comenzar? Sí, mucha gente habla de responsabilidad social, la empresa responsabilidad social, entonces se vuelve indicadores laborales, indicadores financieros, indicadores de mercadeo, y entonces responsabilidad social. Y cuando hay eso, se opera muy diferente a cuando viene del corazón. Cuando es del corazón, el impacto que se traduce, que se transmite dentro de la familia querida de las personas y se transmite a la gente con quien uno trabaja, es completamente diferente, es de otra naturaleza. Patrícia? Bom, eu acho que essa ideia do sucesso, né, e pensando na aprendizagem, a gente tem que saber enfrentar vacas magras e erros, né? Acho que a ideia de aprender continuamente e não buscar o sucesso a qualquer custo e incorporar os erros na aprendizagem e compartilhar esses erros, acho que é uma dica importante. Hoje a gente se coloca como risk takers, né? Então, dispostos a tomar risco, porque eu acho que a gente já falou da natureza desse capital de investimento social privado, de poder errar, de poder experimentar. Então, acho que isso é uma questão que a gente não pode abrir mão, porque é aqui que tem essa possibilidade da gente experimentar e, se errou, aprender o máximo com ele, e daqui a pouco o sucesso vai ser compartilhado, vai acontecer. O sucesso está em fazer parte da caminhada, em cooperar e fazer parte da caminhada. Se pudesse fazer um paralelo, a gente, como brasileiro e latino e com a herança católica, vai mais pela ética da convicção, né? A gente acha que o nosso papel, a nossa responsabilidade se encerra no ato. Weber distinguia essa ética da responsabilidade, em que a responsabilidade não se encerra no ato, ela se encerra na consequência do ato.
E se a gente pensar que a nossa responsabilidade se encerra no ato, a filantropia ou a doação transfere para um terceiro realizar. Talvez, além do caminho de legados de conhecimento, parte do nosso caminho, com todas essas mudanças que a gente vive hoje no Brasil, seja uma mudança de modelo mental pela consequência. Uma mudança de modelo mental de que esse caminho não vai terminar tão cedo e que o sucesso vai estar em mudar a rota e o caminho para um caminho certo. Legal, obrigada. Queria pedir para vocês me acompanharem numa salva de palmas e agradecimento aos palestrantes. Obrigado.